A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 247 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, estamos na reta final já do livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta das visões, das revelações, das parábolas, um profeta que não é muito fácil de se estudar, mas o Senhor tem nos dado graça. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 40 até o capítulo 42. Se você tiver um tempo, se programe, faça essa leitura, é muito importante para que você possa entender o que nós estamos falando, E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 40, os versos 2 e 3, que dizem assim: Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eu vi um homem cuja sua aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Amém? Bom, amados, nós temos visto aí, como Deus vem falando com o profeta Ezequiel de uma forma bem peculiar, Quase todos os profetas, se não todos, tiveram muitas visões de Deus, mas como o profeta Ezequiel teve, as visões deles foram muito mais exaustivas, vieram em muito mais quantidades do que as dos demais, Bom, se você se lembra, lá no capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, bem no começo desse livro, Ezequiel ele é levado ao templo, Lembrando que Ezequiel está lá na Babilônia. Então Ezequiel é levado ao templo em espírito, em uma visão, lá no capítulo 8. E no capítulo 8 nós vimos que Ezequiel ele começa a ser levado por Deus em compartimentos do templo. E em cada compartimento que Ezequiel entrava, ele via algo abominável, ou seja, ele via algo que aborrecia ao Senhor, algo vergonhoso. Ele viu homens, sacerdotes, adorando aos deuses, dos estrangeiros. Ele também viu homens adorando o sol e também viu pessoas adorando animais, répteis, Ele viu as mulheres também chorando, por causa de Tamuz, e tudo isso mostrava para Ezequiel como estava corrompido o seu povo, como estava corrompido a adoração, como estava corrompida a lei e como estava corrompido o templo, E ali nós vimos que Deus, lá no capítulo 8, entre os capítulos 8 e 11, Deus agora vai retirar a sua glória de sobre o templo, ou seja, é uma ausência da esperança. Quando também os filhos de Eli levaram a Arca da Aliança para o campo de batalha, sem estarem santificados, houve um icabote, ou seja, a glória de Israel ser retirada, sumir, E lá no capítulo 8 nós temos o mesmo cenário. A glória de Deus estava sendo retirada pela falta do zelo das pessoas que estavam na casa de Deus, Depois, no decorrer do estudo do livro de Ezequiel, nós vimos que Deus iria destruir aquilo que para eles era precioso. Não sei se você se lembra quando a esposa de Ezequiel vai falecer e Ezequiel não pode prantear pela delícia dos seus olhos, que era sua esposa. Da mesma forma, Deus iria arrancar de Israel, arrancar de Judá o seu templo, o qual era a delícia dos seus olhos. E nós até falamos que o povo, eles estavam invertendo valores. Eles adoravam mais o templo do que o Deus do templo, Então Deus queria mostrar para eles que o que importava não era o templo, mas a glória de Deus que era derramada no templo. Então lá no começo do livro nós vemos sacerdotes profanos, homens profanos e mulheres profanas. O que eles estão profanando? O templo, com a profanação, com o pecado,
a glória de Deus é retirada do templo. Quando nós chegamos nos capítulos 40 até o 42, nós vemos Ezequiel novamente sendo levado até o templo, lá na terra de Israel. Isso vai acontecer no ano 25º, né? Ou seja, de 25 anos já de cativeiro. E esse é agora o 14º ano da queda de Jerusalém. Então, depois de 14 anos de que Jerusalém caiu, Ezequiel volta a ter uma visão com o templo. Uma outra coisa que é interessante, que é bem semelhante ao capítulo 8, é que assim como ele viu o templo, ele também vê um homem. E aqui este homem, a sua aparência era como de um bronze, né? Ou seja, ele era um metal que reluzia. Lá o homem, ele brilhava como fogo, né? Esse homem pode ser Deus, pode ser Jesus, sim, mas não é claro, não está bem detalhado sobre quem é essa pessoa. Mas o que nos chama a atenção é que tanto no capítulo 40, no capítulo 41 e no capítulo 42, ele está vendo medidas. E quem vai mostrar as medidas do templo é este homem. Então nós temos as medidas do portão leste e das coisas que estão ali dentro. Nós temos o portão norte, do átrio exterior, as medidas do portão sul e assim por diante, né? Se você tiver interesse, você pode até baixar a imagem aí, dar um Google, e você digitar o templo de Ezequiel, capítulo 40, você vai ver ali a imagem, né, de como Ezequiel estava vendo o templo. E Deus mostra para ele as câmaras laterais, né, os altares de madeira e assim por diante, né? Ele também vê os 2 edifícios perto do templo. E por último, ele vai ver as medidas da área do templo, né? O que é interessante é que nesses 3 capítulos nós não temos relato de pessoas dentro do templo. Também não temos relatos de nenhum ato pecaminoso sendo praticado dentro do templo. E também não vemos, como naquela primeira visão, nenhum desenho de imagem na parede. Também não vemos esculturas, não vemos ídolos e também não vemos uma falsa adoração. O que nos faz entender que essa visão de Ezequiel está apontando para um tempo de restauração. Se lá Deus estava se desagradando do povo de Israel, aqui nós vemos Deus fazendo uma nova promessa, aonde Deus iria restaurar então a sorte, né, deste povo. Nós temos que lembrar que o templo ele era um ponto muito importante na tradição hebraica, né? Por quê? Porque ali se tornara o ponto de encontro entre o povo e Deus, o ponto da aliança. Então, se alguém queria falar com Deus, se alguém queria ouvir Deus, consultar a Deus, ou se alguém queria oferecer sacrifícios a Deus, o templo era o local. Então significa que Deus estava fazendo uma promessa de novos reencontros, de novas alianças, né? De novas experiências, da liberdade de poder sentir então a presença de Deus. O que Deus deseja nos trazer em mente? Se Deus castigou o seu povo, se Deus julgou as nações, se Deus puniu o seu povo e ele foi fiel para cumprir o que ele falou em todos os aspectos negativos que trouxe sofrimento para o povo, ele também é um Deus fiel para trazer restauração. Eu não sei exatamente qual é o ponto da tua vida que você está vivendo agora, em que parte dela você está, como se encontra a sua história. Quem sabe, assim como o povo de Israel, você perdeu muito, sofreu muito por causa de pecados, de erros, inclusive no seu relacionamento com Deus. Se o templo mostrava esse relacionamento entre o povo de Israel e Deus, então ele está falando do nosso relacionamento com Deus. Quem sabe lá no passado nós nos corrompemos, erramos, entristecemos o coração de Deus. E Deus nos puniu por isso. Ele lançou sobre nós o jugo do nosso pecado. Mas o mesmo Deus que nos pune, o mesmo Deus que nos fere, é o mesmo Deus que faz uma promessa de um tempo de restauração. Vale a pena esperar em Deus, mesmo quando Ele está nos punindo, mesmo quando Ele está nos castigando.
porque depois do sofrimento, depois das lágrimas, Ele tem promessa de alegria, de restauração e de paz. Eu espero do fundo do meu coração que, assim como Ezequiel teve visões abertas para ver o castigo, você possa ter as visões abertas para entender o plano de Deus na sua vida. E da mesma forma que Ezequiel teve visão aberta para ver a restauração de Deus, que o Senhor revele a você também o tempo da restauração dele na sua vida, na sua casa, no seu ministério e na sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas transgressões. Não somos merecedores, não somos dignos, mas o Senhor é grandioso, gracioso e misericordioso. Senhor, se o Senhor mostrou 2 tempos do povo de Israel, os 2 períodos do relacionamento do povo de Israel com o Senhor através do templo, significa que o Senhor também tem 2 tempos de relacionamento conosco. O tempo em que nós falhamos e o Senhor nos puniu, mas um tempo em que o Senhor vai nos restaurar e nós vamos poder voltar a ter relacionamento claro e vívido contigo. Nos abençoa nessa manhã, restaura dentro de nós o amor, a fidelidade, a paixão por Ti, Senhor, e derrama sobre nós a Sua graça e o Seu favor. Que assim como este povo viveu um tempo de restauração, nós também possamos viver um tempo de restauração nas nossas vidas. É assim que nós te pedimos e te louvamos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa. E se você não estiver inscrito, se inscreva aí no canal. Todos os dias estaremos aqui estudando a palavra do Senhor e você pode estar aqui conosco. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.